tarde! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e você está vendo um vídeo de Speed Art no modelo 3D? Como assim, Guilherme? Arte em 3D? É, gente, arte digital se expande para muitas áreas. Isso é o que eu tava vendo também de outros artistas, é que uma das coisas importantes no mercado de hoje, isso é algo que eu tô aprendendo para qualquer mercado que eu tô entrando, é a tal da polivalência, né? Se você sabe somente uma coisa mais ou menos bem, você vai ficar um pouquinho para trás daquele que sabe mais ou menos bem várias coisas. Então, lógico, eu busco uma área de especialização, com certeza é importante fazer isso, mas eu sempre, qualquer chance que eu tenho de entrar numa outra área para descobrir um pouco mais de como é que funciona, eu fico feliz. Então, aí nós temos um Creeper, é aquele design que a gente fez no último vídeo, e eu tentei traduzi-lo para um modelo 3D aí. Vocês estão vendo que não é tão complicado, uma vez que a base está no lugar, que seria o esboço, né? Feito aí no programinha chamado ZBrush. Eu fiz com as esferas Z. Isso pra mim é Dragon Ball, mas tudo bem. Mas as esferas do dragão. Mas com aquelas esferinhas do começo, você tem como criar um protótipo de esboço. E com esse esboço dá pra você começar a criar os fundamentos que vão ajudar aí a estabelecer as outras formas. E o mais legal do ZBrush é que ele tem, quer dizer, você pode optar por isso ou não, ele tem uma simetria ativada. Então, com esta simetria, você gasta menos tempo para terminar o personagem completo. A não ser que seja um caso especial, né, em que você precise mesmo de assimetria. Tipo, o personagem tem um braço só, ou o personagem tem uma expressão diferente, aí faz sentido, né, você utilizar um outro tipo de coisa. Eu espero que este vídeo não te deixe enjoado, porque pra você fazer direito alguma coisa no ZBrush, você tem que estar continuamente girando o personagem para vê-lo de ângulos diferentes e para poder atingir áreas diferentes com o seu pincel ali, né, que funciona basicamente como um brush do Photoshop, só que o clique ele aumenta volumes e o alt clique ele diminui volumes, ou tem outras maneiras de fazer isso também, mas os atalhos costumam ser esses. E aí o interessante é que eu não sabia até onde eu queria levar esses detalhes, porque o importante é definir, que nem é assim como é no desenho tradicional, como eu trabalho dessa maneira pelo menos, essa ideia de definir as formas básicas no começo e depois você vai se emaranhando nos detalhes. Então aí eu achei que tava num período mais ou menos suficiente para fazer detalhes. E uma coisa que eu queria era uma esferinha pro olho. E vocês podem ver que eu ainda tenho uma dificuldade para manusear essas coisas. Eu comecei a usar o ZBrush pela primeira vez, acho que alguns anos atrás, por volta de 2009. Não, 2011 eu acho. Foi quando eu comecei a mexer bastante com o ZBrush. Mas eu sempre nunca fiz muita coisa com ele. Mas eu assisti muitos tutoriais. Isso que é interessante, uma vez que você domina as ferramentas, né, que você lembra dos atalhos e sabe mais ou menos onde é que as coisas ficam, você consegue explorar os seus conceitos de arte, né, as suas decisões artísticas. E eu acho que se eu tivesse feito esse mesmo Creeper em um outro momento do meu desenvolvimento artístico, eu com certeza teria um resultado bem diferente. Uma coisa legal do ZBrush também é que você tem brushes de textura e de efeitos assim, e de repente dava pra fazer umas coisas diferentes. Aí eu ia a princípio fazer os dentes no mesmo modelo aí, como se fosse uma coisa só, mas eu decidi por fazer cada dente como um objeto separado. Eu não sei pra quê. Eu tenho alguns grandes objetivos de 3D que eu ainda quero aprender, ou que eu quero aprender um processo de trabalho que não consoma a minha vida. Porque o meu grande objetivo assim seria a animação. Eu já sinto uma certa satisfação com imagens estáticas do desenho tradicional. Então o 3D pra mim tem o diferencial gigantesco de você poder animar esse personagem numa etapa futura. E isso é algo que eu sempre pensei que desse pra fazer, né? Mas como assim, Guilherme? Não dá? Dá, claro que dá. O problema é que o processo é um tanto quanto tecnicamente complicadinho e um tanto quanto longo. Porque depois desse, por exemplo, começando com um modelo assim feito no ZBrush, ele tem uma
imensidão de polígonos, né, de triângulos no caso, depois que você faz um processo lá. Então todos esses trianglitos que compõem essa malha, né, como se fosse, imagina como se o personagem fosse uma peneira, né, uma peneira, ele é todo varado, não existe solidez de verdade em 3D, né, é tudo uma malha cheia de linhas, né, que você provavelmente já viu uma imagem dessa. E o que acontece? Essa malha cheia de linhas, ela que é deformada para você conseguir animar um personagem. Você, através de alguns controladores que você posiciona, você modifica essa malha, seguindo alguns padrões, que vão ser os ossos, vamos dizer assim, que você vai colocar no seu personagem, e outras coisas que vem lá na parte de uma outra etapa, que é o rigging. Então, mas para eu ter essa malha bonita, que dê para ser animada, eu preciso fazer uma parte que chama retopologia. Então a topologia seria a superfície, né, desse meu modelo 3D, e a retopologia seria criar em cima desses mesmos contornos, né, desse mesmo formato, uma malha mais bonita, uma malha que se dobre, que se modifique com mais facilidade. Por exemplo, se minha malha for toda torta, eu nunca vou conseguir fazer o personagem piscar sem que ele fique dando bug, certo? E esse processo de retopologia ainda é pra mim demorado demais, e eu tenho muito problema, porque você pode fazer isso em programas acessórios, você pode fazer isso no ZBrush, você pode fazer isso em outros programas. Eu normalmente faço no Blender, quando eu tento fazer, me frustra um pouco. Então, é um processo complicado. Depois disso, você tem que cortar o que seria o UV, vamos dizer assim, né? Que é o mapa de texturização, que é onde você vai colocar, tá vendo essas cores que eu tô pintando? Esse é o modo Polypaint que tem no ZBrush. Então, no modo do Polypaint, eu consigo pintar direto no boneco. Mas num programa 3D de animação tradicional, vamos dizer assim, você até tem a possibilidade de fazer isso. Mas a tinta, né, a pintura, a informação ali de cor, ela não fica na malha, ela fica numa imagem plana de textura. Tanto que é essa textura que você troca, a textura que tem no seu personagem de algum jogo e coisas assim. Então, depois da retopologia, eu tenho que fazer esses planos achatados que eu vou colocar as texturas, que seria o mapa dos UVs lá, que eu não sei até hoje o significado de UV. E aí depois você tem a texturização, que seria no sentido de definir os materiais dentro do programa. Então o olho brilha, então eu tenho que criar no programa 3D as configurações para esse olho, para que ele brilhe de verdade, para que ele emita luz. Então, tipo, o processo até você chegar na animação é bem longo. E uma das mais importantes é o rigging, que é quando você cria esses controladores, todos esses acessórios e ossos no personagem para você poder manipulá-lo, certo? Então, tudo isso tem que ser feito para você ter um personagem completo. E ainda por cima a gente poderia falar de simulação de pelos e de efeitos especiais. Se fosse um personagem, vamos dizer, é o Creeper, ele explode. Como é que eu vou simular uma explosão num programa? Ele tem, vamos dizer, que ele fosse peludo, como algumas pessoas sugeriram nos comentários, eu achei isso muito legal. Que o Creeper deveria ser peludo, ou penudo, ou cheio de folhas, né? Então isso aí deveria ser um outro trabalho. Então a área do 3D é muito grande e eu fico muito surpreso de, pelo menos, adentrar um pouquinho nessa parte de modelagem. E este é o nosso Creeper 3D, inspirado no nosso design. Então, Minecraft aqui novamente no canal. Espero que quem não ligue muito pro jogo não se sinta mal. Eu espero que o vídeo continue sendo aproveitável ainda, né? Se eu falei alguma bobeira sobre o 3D e o processo de produção, digam pra mim, porque eu realmente não sei muito bem. Eu nunca participei a fundo desse processo, eu só tento me infiltrar nele e acabo me frustrando um pouquinho. Mas eu tô aprendendo, a modelagem 3D pelo menos é algo que eu tenho uma certa prática, mas ainda assim eu tenho muitos problemas e algumas coisas que eu preciso resolver. Mas eu já concluí alguns personagens, já cheguei a fazer retopologia e criar a versão final deles, né, com renderização e esse tipo de coisa. Eu vou subir isso em algum outro vídeo, eu vou comentar sobre o que eu já fiz no 3D. Eu acho que é uma área diferente, divertida, que talvez a gente tenha tutorial no futuro, né? Vai saber, vai que é algo que vocês gostariam de fazer também. Mas, gente, é basicamente isso. Eu peço perdão de novo, né, pela demora nos vídeos. Eu estou nos momentos mais cabulosos da minha vida, mas eu não posso deixar isso abater a solidez e a frequência do canal. Então eu espero que eu espero que vocês não estejam bravos comigo. Não fiquem bravos comigo.
Então é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Dê um like no vídeo se você gostou. Dê um favorito se você gostou muito. Dê um compartilhar se você gosta de mim. Ou algo assim. Então, a gente se vê na próxima. Valeu e falou!